Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje iniciamos o 2º bimestre de língua portuguesa. Nesse sentido, separe o seu material e tenha bastante atenção na realização das atividades. Eu estou aqui na semana 1 e você irá colocar no seu caderno o tema de nossa aula, que é Conhecendo o Gênero Textual Conto. Vamos à leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana vamos estudar o gênero textual conto. Identificar as características, analisar sua estrutura e conhecer alguns exemplos de contos. Vamos lá? O que é um conto? Você já leu um conto? Um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Nós vamos perceber que o conto possui, primeiramente, a apresentação das ideias, quer dizer, a apresentação do personagem, do tempo, do lugar. E depois nós temos um conflito, e esse conflito vai gerar o quê? O desenvolvimento do conto. Marque as partes em rosa e azul aí no seu material e faça um resumo no seu caderno. Estrutura do conto. A estrutura do conto geralmente é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, quer dizer, é uma história mais rápida, quer dizer, nós temos somente um conflito que é desenvolvido, quer dizer, que é solucionado dentro da parte do desenvolvimento. Vamos estudar um pouco mais essas questões? Então, a sua estrutura está dividida em 4 partes. Introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. Então, é o que eu lhe falei. No primeiro parágrafo, por exemplo, nós temos aí a descrição dos personagens, fala-se do lugar, tá ok? Depois nós temos o desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentada, ou no caso, as situações apresentadas na introdução. Então, na introdução nós temos o problema, que é o conflito, e vamos observando o desenrolar dessa situação, para chegar no clímax, que é quando acontece o momento de maior tensão da história. O clímax fica perto do desfecho. E o que é o desfecho? É o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, por exemplo, um conto de fadas, nós temos viveram felizes para sempre. Isso é uma ideia de desfecho. Características do conto. Nós temos aqui, primeiramente, que há um espaço delimitado. Como assim? O local em que se desenvolve a história é delimitado, com uma determinada casa, rua, parque ou praça. Então, quer dizer, há um local determinado inicialmente. E isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. E o tempo? O tempo, ele é marcado, quer dizer, nós vamos pensar que ele pode ser cronológico, quer dizer, que é quando as coisas acontecem numa sequência normal, então nós vamos pensar em horas, então começa às 8 horas da manhã e aí nós temos esse desenrolar da história até o fim da tarde. Ou, por exemplo, naquele ano de 2019, ok? Mas nós temos também o tempo psicológico. Como assim? É quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. Então, quer dizer, não fala
se foi às 8 horas da manhã ou se foi em 2019, somente os fatos são contados e, no caso, quem está lendo vai interpretar essa questão. E o narrador? Nós vamos pensar que nós temos 3 tipos de narradores. Nós temos, primeiramente, o narrador observador. Ele não participa da história. Isso é muito importante, marque aí no seu material. É alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Os verbos são flexionados na terceira pessoa do discurso. O que quer dizer isso? Então, nós vamos pensar que a pessoa vai contar a partir do ele, quer dizer, a partir do pronome ele. E os verbos vão ser conjugados dessa forma. Como assim? Nós temos, por exemplo, a mãe disse, : travessão, filho, faça as tarefas. Então, nós vamos perceber que a mãe disse, então, ela disse. Então, nós percebemos o uso da terceira pessoa e por isso nós temos um narrador observador. Agora, o que é um narrador personagem? É aquele que participa do enredo, que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. No caso, a primeira pessoa é o eu e o nós. Então, nós vamos pensar que o narrador ele vai estar junto aos outros personagens. Então, por exemplo, nós vamos pensar que eu estou fazendo as tarefas e por essa razão terei uma ótima nota. Então, quer dizer, estou narrando um fato e nesse caso eu estou me colocando como personagem, ok? Então, isso é a ideia do narrador personagem. E o narrador onisciente, ele não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Com certeza você já assistiu alguma série, algum programa de TV, né, que tenha esse tipo de narrador onisciente. Eu me lembro de uma série que é Todo Mundo Odeia o Chris, em que ele fala o que acontece e, no caso, ele prevê também um futuro. Então, nós temos a ideia do narrador personagem e essa ideia também do narrador onisciente, que, no caso, adivinha o que vai acontecer com os personagens. Se você não assistiu, essa série é muito interessante. Continuando aí, nós temos os personagens. Então, grande parte dos contos contém poucos personagens, porque, como costuma ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais, quer dizer, eles acabam participando mais da narrativa, e os secundários, que aparecem no meio do desenvolvimento. No caso, o enredo, aqui na continuidade, nós temos aquele enredo linear, quer dizer, que é quando os fatos seguem uma sequência lógica, quer dizer, começa apresentando os personagens, o local, o tempo, depois nós temos o conflito, temos o momento de maior tensão, que é o clímax, e a solução, junto ao desfecho. E temos a não linear, quer dizer, quando não segue essa ordem. Então, por exemplo, tem um livro que começa falando da morte de uma pessoa e depois vai voltando para o passado, quer dizer, vai contando o nascimento, a vida do jovem. Então, quer dizer, essa ideia é não linear, tá? Então, aqui está falando, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução e os acontecimentos são narrados aí ao longo do conto. Tem um conto bem interessante que chama A Cartomante, que trabalha com essa ideia não linear. Vamos para os tipos de contos. Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam. Nós temos o primeiro aqui, que é o conto realista, os contos realistas, que narram situações realistas e não imaginárias. E aí, como exemplo, nós temos A Cartomante, como eu já falei para vocês, vale a pena aí ouvir um e-book da Cartomante que tem no YouTube, tá? Procure aí.
Depois nós temos aqui, vamos fechar aqui, os contos populares, que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Nós vamos lembrar aí das lendas, que acabam também sendo tendo essa ideia de conto. Eu trouxe um exemplo aqui que é a onça e o sapo, tá? Contos fantásticos, aqueles em que as histórias apresentam misturas da realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Qual exemplo? Felicidade Magnífica, tá? Eu estou sugerindo alguns títulos para vocês pesquisarem. Contos de terror. Eles narram histórias cheias de mistérios, suspenses e medo. Qual o exemplo? Passeio Noturno. Contos de humor. Os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. O exemplo? O Professor Estevão. Os contos infantis, que no caso você deve lembrar de algum aí, eles narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição de moral. No caso aqui eu trouxe o exemplo do Pinóquio. Contos psicológicos, eles narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. A Clarice Lispector é ótima nessa parte. E eu trouxe como exemplo o livro dela, Felicidade Clandestina. No caso, contos de fadas, que vocês também devem lembrar, são aí os textos que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Eu trouxe aqui como exemplo Branca de Neve e no caso 7-2. Na sequência nós temos as atividades. Número 1. Os contos encantam as crianças através dos tempos. São passados de geração em geração pelos povos de diferentes culturas. Muitas pessoas têm os primeiros contatos com a leitura por intermédio dos contos. Letra A. E você? Quais histórias infantis você mais gosta? Por quê? Eu vou lhe apresentar uma sequência de histórias infantis. Você irá escolher uma, fazer um resumo e depois colocar o porquê de você ter escolhido. Eu estou no site Green Stories, que nesse caso aqui tem aqui uma lista, tá? Então temos o Rei Sapo, ou Henrique de Ferro, Gato e Rato em Companhia, o Fiel João, Rapunzel, esse é conhecido, As Três Folhas da Serpente. Então tem alguns títulos aqui que são às vezes desconhecidos, mas você pode aí procurar e fazer a leitura. Temos a Cinderela. Nós temos outros aqui, se você quiser colocar no pause, você pode fazer a leitura aí e escolher um título. Voltando aqui no material, letra B. Em quais delas há bruxas no enredo? Branca de Neve tem, não tem? Em sua opinião, por que as bruxas são personagens recorrentes em contos infantis? Será que é porque as crianças aí têm medo? Será? Vamos pensar. Agora, número 2. Você estudou sobre as características e tipos dos contos. Agora é hora de verificar sua aprendizagem. Leia com atenção e enumere aí as alternativas de acordo com seus respectivos contos. Então vamos lá? Letra A, você vai colocar contos de terror. Para a letra B, contos de humor. Letra C, conto realista. Letra D, conto de fadas. E letra E, conto fantástico. Vamos lá. Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Uma moça tem o hábito de passear pelo cemitério. Em um dos passeios, pega uma flor de um túmulo e a partir daí começa a receber ligações incessantes de uma voz que pede a flor de volta, até um final trágico acontecer. Será que tipo de conto nós temos aqui? Eu acho que você já sabe a resposta. A Mão do Macaco, de William Waymark Jacobs. Uma família humilde consegue um misterioso amuleto.
uma mão seca e mumificada de um macaco que aparentemente possui a magia de realizar 3 desejos. Será que é um conto fantástico? Vamos pensar. O Matadouro, de Esteban Echeverry, não sei se pronuncia assim, né? O Echeverria, não sei. Vamos lá. O escritor argentino narra uma cena que ocorre com um animal em um matadouro em Buenos Aires, melhor dizendo, durante a época de João Manuel de Rosas, século XIX. As descrições dos personagens no ambiente são precisas e coincidem com o tempo histórico em que a história está situada. A Bela e a Fera, 1740. Nós temos alguns nomes aqui que eu vou tentar fazer a leitura, tá? De Jean-Marie Le Príncipe de Belmonte, em 1756. Uma criatura, a fera, que se apaixona por uma jovem, a Bela. Ao ter seu amor correspondido, a criatura se vê livre de um feitiço que a transformara em um monstro e volta finalmente à sua forma humana. Esse é muito fácil, você lembrou aí da sua infância, não é? Continuando, a velha contrabandista, de Steinol Ponte Preta, uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passeava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. O fiscal perguntou o que ela leva no saco e ela respondeu que era areia. E o último, Tentação de Clarice Lispector. Já ficou uma dica lá em cima sobre Clarice Lispector. Conta sobre uma menina que se sente diferente dos outros, o que intensifica a solidão dela. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só a pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Então, foco aí nas atividades, bons estudos. Finalizo essa videoaula por aqui. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço!